Oi, tudo bem? Meu nome é Vitor Hugo. Nós vamos apresentar um trabalho hoje de saúde mental sobre os transtornos de personalidade do grupo C ou tipo 3. Os alunos são eu, Lívia Monteiro, Iris Dutra e Julia Ramos. E hoje, falando sobre os transtornos de personalidade do grupo C, a gente vai falar um pouco sobre os transtornos evitativos, os transtornos dependentes e os transtornos obsessivos compulsivos da personalidade, que é um tema tão importante dentro da psicopatologia. Então, antes de falar sobre o grupo C, vou falar um pouquinho sobre o que são esses transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade, eles são padrões persistentes de experiência interna e comportamento que vão se desviar significativamente das experiências da cultura do indivíduo. Esses padrões, eles são inflexíveis e são estáveis ao longo do tempo e causam prejuízo significativo no funcionamento social e profissional e outras áreas importantes da pessoa. Importante essa questão do prejuízo social. Tem que ter um prejuízo na vida da pessoa para ter como diagnóstico, né, o transtorno de personalidade. Segundo o Kaplan, esses transtornos geralmente eles começam ali na adolescência ou no início da idade adulta e se manifestam pelo menos em duas das seguintes áreas, que são na cognição, no afeto, no funcionamento interpessoal ou no controle dos impulsos. Então hoje, como eu havia dito antes, a gente vai falar um pouco do transtorno de personalidade do grupo C. Os transtornos eles são divididos em agrupamentos. A gente tem o agrupamento A, B e C. No geral, o grupo C ele é caracterizado por comportamentos mais ansiosos, mais temerosos, que vão entrar o transtorno evitativo, o dependente e o obsessivo compulsivo. Esses indivíduos do grupo C, eles são frequentemente caracterizados por sinais de ansiedade, por sintomas de insegurança, necessidade de controle, medo de rejeição ou do abandono. Ao contrário dos outros grupos, o grupo C ele tende a buscar relações interpessoais, mas é de forma disfuncional. É carregada de medo, carregado de rigidez, que acaba dificultando, né, e prejudicando seu relacionamento durante toda a sua vida. Então, para falar um pouco sobre esses transtornos, eu vou trazer um caso clínico para ilustrar, para a gente entender melhor as características de cada um, imaginando cada cenário. No primeiro caso clínico, a gente tem a Letícia, tá? Ela tem 28 anos, solteira, ela trabalha como programadora e ela relata sentir-se inadequada em ambientes sociais e evita interações no trabalho por medo de ser criticada ou rejeitada. Mesmo tendo habilidades técnicas reconhecidas, ela não busca promoções por insegurança. Ela diz: tenho certeza que se me conhecerem de verdade, vão ver que eu não sou boa o suficiente. Bom, gente, esse caso ele ilustra bem os transtornos de personalidade evitativo. Ele tem um padrão de inibição social, sentimento de inadequação e hipersensibilidade à avaliação negativa de terceiros. Segundo o Kaplan, esses indivíduos eles desejam relacionamentos, mas o medo de rejeição impede de aproximar dos outros. E é como se a Letícia ela se sentisse impostora naquele lugar, sabe? Ela sente que ela não merece estar ali. Ela sente que quando descobrirem isso, ela vai ser julgada por isso, e ela vai ser exposta por isso. Então, a gente vê esse medo, né?
da rejeição, esse medo de acontecer isso, só que, na verdade, ela não se auto-reconhece como uma pessoa boa, com habilidades técnicas boas, né? Mesmo isso falando com ela. No transtorno de personalidade dependente, a gente tem o caso aqui da Maria. Ela tem 35 anos, ela é casada, dona de casa. Ela relata grande dificuldade em tomar decisões sem consultar o marido. Quando sozinha, sente-se desamparada. Já permaneceu em relacionamentos abusivos por medo de ficar sozinha. E ela diz frases como: "Eu não consigo viver sem alguém cuidando de mim". Esse é um exemplo também clássico de transtorno de personalidade dependente. Ele é caracterizado por uma necessidade excessiva de ser cuidado, levando a comportamentos submissos e adesivos. O medo intenso de separação é o que prejudica essa pessoa. O Kaplan vai destacar essas pessoas frequentemente colocando necessidade dos outros acima das suas, por medo de perder o apoio. Esse caso, ele fala sobre a Maria, que é casada e passa isso com o marido. Mas é válido lembrar para vocês que, assim, não precisa ser necessariamente com marido, esposa. Pode ser, essa relação ela pode estar presente com mãe, com pai, com um colega, com amigo. Então, assim, está aberto a toda essa árvore, né, de relacionamentos sociais, não exclusivamente os relacionamentos pessoais, né, mais íntimos. E isso prejudica a pessoa, né, porque ela não consegue viver sem alguém cuidando dela. Isso dá uma insegurança em tomar qualquer tipo de decisão sozinha, e a pessoa acaba aceitando, né, uma submissão perante a outra pessoa. E para fechar, falando sobre o transtorno obsessivo compulsivo, a gente tem o seguinte caso clínico. É o caso clínico do Ricardo. Ele tem 42 anos, advogado. Ele é extremamente perfeccionista. Ele tem dificuldade em delegar tarefas e perde horas revisando documentos em busca de erros mínimos. Em casa, sua esposa relata que ele organiza tudo meticulosamente e se irrita quando algo sai do padrão. Não tira férias porque sente que ninguém faz as coisas do jeito certo. Esse caso, ele representando o transtorno obsessivo compulsivo da personalidade, ele envolve uma preocupação com a ordem, o perfeccionismo e controle à custa da flexibilidade e da eficiência. Ao contrário do TOC, transtorno obsessivo compulsivo do eixo 1, no transtorno obsessivo compulsivo da personalidade, os comportamentos são egocintônicos, ou seja, o indivíduo ele não vê esse comportamento como um problema, ele não se sente mal fazendo isso, só que acaba sendo porque nisso ele acaba se sobrecarregando com as tarefas e se prejudicando em meio às relações, né? Porque tudo tem que ser da maneira como o Ricardo quer. Ele não aceita coisa diferente, mesmo que isso não impacte em nada. A opinião dele é a que está certa. Ele tem que fazer as coisas do jeito dele. E isso é prejudicial, tanto no relacionamento pessoal dentro de casa, quanto no trabalho também, né? Então, como conclusão, em resumo a isso tudo, os transtornos de personalidade do grupo C, eles compartilham características ansiosas e comportamentos que buscam segurança, só que cada transtorno vai expressar isso de uma forma diferente. O evitativo, ele evita por medo da rejeição. O dependente, ele se submete por medo do abandono. E o obsessivo compulsivo, ele controla para evitar o erro. E agora que eu falei um pouco sobre cada um deles, agora a gente vai falar um pouco mais sobre a psicodinâmica, os padrões interpessoais, falar sobre as manifestações clínicas, os impactos, né, que essa pessoa vai ter no dia a dia, nos próximos tópicos.
Obrigado, gente.